Fala rapaziada, como é que vocês estão? Phelps Kramer na área, together, here, with more information, com mais conhecimento e mais algumas experiências que eu venho acumulando aí no digital, no físico. E hoje, um assunto muito legal, e aí o título desse vídeo não é 100% clickbait, é o que? Seja hipócrita, ou seja mais hipócrita. E o que eu quero trazer com essa mensagem, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero informar e trazer a reflexão se realmente vocês podem ser um pouco mais hipócritas do que vocês são e, enfim, qual é a ideia dessa afirmação, até porque não é muito comum e não seria muito legal da parte de algumas pessoas ser. Mas não é um hipócrita de um momento para o outro, não é de ser bipolar, não é de ter duas caras, usar uma máscara ou enfim. Mas sim, mudar de opinião de acordo com as coisas, como elas acontecem, como elas se atualizam e de fato se aproximar até um camaleão ou algo assim para se moldar do que o mundo realmente necessita, o mundo demanda. Eu vou trazer alguns tópicos aqui como política, criação de conteúdo e algumas experiências talvez e pessoas inteligentes, na verdade, que eu já vi comentando sobre. Primeiro, política. Eu gosto de tocar bastante nesse assunto. Na real eu não toco muito, mas eu gosto de tocar nesse assunto de política sendo hipócrita porque quando vem o assunto política, muita gente tem um pouco de receio de falar ou então, receio no caso de não querer, sei lá, perder algum amigo, criar alguma inimizade, mais ou menos nessa linha. E tem alguns, claro, que são extremistas, são de um ponto e realmente não tem nada a perder. Mas o que eu quero trazer com a hipocrisia e a política é que muitas vezes a gente defende uma ideia por achar que é mais certa, a gente defende uma pessoa ou algum político porque acredita que ele pode ser o melhor naquela ocasião ou que ele é o melhor, a gente tem essa visão e tem algumas pessoas que vão até o final, mesmo ele fazendo coisa errada, mesmo ele fazendo cagada, mesmo algumas ideias ou mesmo que a localização, seja a cidade, a região, o estado, o país, esteja caminhando para outro caminho e as decisões dele não foram boas e tem algumas pessoas que vão até o final. Na minha visão, trocar de opinião e mudar realmente o que você falava, o que você pensava sobre aquela pessoa, aquela ideia, te faz mais inteligente, te faz humano e te faz mais conhecedor da vida, mais ou menos por aí, mais reflexivo e mostra que você realmente acreditava numa coisa por causa daquilo, você tinha conhecimento e experiência o bastante para pensar daquela forma e depois que algumas coisas aconteceram, isso não pôde mais continuar e você teve conhecimento e não ficou com orgulho bastante para continuar no erro. Tem muitas pessoas que com político continuam no erro, entende? Continuam defendendo e começam a criar mais desculpas e começam a até perder algumas respostas das quais tinham. Opa, quase caí aí. Começam até a não ter mais as respostas das quais elas tinham sobre aquilo, sobre aquele político. Vou me sentar aqui, azar. Sobre aquela ideia, enfim. E ela continua vivendo numa mentira. E assim eu digo também para algumas ideias de lifestyle, de nutrição, muitas vezes. Quantos nutricionistas ou médicos vocês já não viram defendendo alguma ideia e na internet muitas vezes eles fazem essa troca sutil, assim, essa modulação de pensamento em meses, anos, para não dizer que estavam realmente errados com aquilo, mas eles começam a mudar algumas coisas depois que talvez saíram alguns estudos,
depois de algumas certas experiências. Hoje a gente vê muito conteúdo como dieta, né? Não, aquilo é certo, aquilo é mais certo. Não, saiu um novo estudo que mostra que gordura saturada é tal. Não, agora saiu um novo estudo que gordura saturada faz tal. Não, de acordo com as minhas experiências, não. Uma pessoa que nem eu antes contava a caloria e isso eu acreditava que era o melhor para mim e que realmente me ajudava e realmente me ajudou. Mas que aquilo poderia ser o melhor para mim, seria o meu caminho, né? Seria a longo prazo. E de fato depois eu vi que não, talvez eu influenciei pessoas a pesar comida, talvez eu comentei é válido pesar comida, você pode sim pesar comida, falei mais ou menos essas palavras e depois eu vi que não, realmente eu estava equivocado, testei essa questão de pesar comida e isso é só um exemplo raso, né? Você tem milhares de opiniões sobre milhares de coisas a todo momento, né? Enquanto o mundo vai acontecendo, enquanto o espaço-tempo vai, os momentos da vida, ocasiões, dificuldades, facilidades, você vai criando novas opiniões e vai se adaptando também. Mas o que eu digo é, não tenha medo de voltar atrás sobre algo, porque naquele momento sim poderia ser mais inteligente, a sua forma de pensar ela tem que mudar. Você não pode continuar com uma forma de pensar que você tinha 1 ano, 2 anos atrás, 10 anos atrás. Tem gente que fica com o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio. E elas acham e elas têm medo de serem hipócritas a ponto de, não, eu vou estar me contradizendo, eu já falei alguma vez que, sei lá, pão fazia mal, agora eu vou recomendar pão e vou estar comendo pão. Não, você ficou mais inteligente. Você viu que pão não é tudo isso, você viu que, sei lá, estudou sobre glúten, que nem eu comento, isso aqui são exemplos, né? Mas você precisa mudar de opinião. Eu achava que escola nunca foi para mim, não é necessário, escola é mais uma criação de sistema. E depois você foi ver, aquela pessoa talvez não teve uma escolaridade, ela é de um jeito. Realmente para mim a escola fez diferença e foi bom. Hoje eu tenho uma outra opinião, talvez eu falei com pessoas, dialoguei, mostrei a minha opinião que a escola realmente não servia para nada e era só mais um negócio que te empurram aí para você fazer, mas não, ela me ajudou realmente a formar minha opinião, a formar meu raciocínio. Tem outras, que nem eu comento, isso aqui é um exemplo, tem outras pessoas que escola eu pensei que tinha me ajudado, mas eu fui para a rua para, sei lá, para algum trabalho, alguma coisa assim, realmente aprendi o que é viver. E antes eu defendia, agora eu sou contra. Sim, bata no peito e fale, não, eu defendia antes. Eu falei daquela forma antes porque eu tinha tal raciocínio. Infelizmente as pessoas não fazem isso muito na internet porque elas vão se contradizer e realmente vão desapontar um público que elas não podem. Elas preferem viver numa mentira para mover uma massa, para mover uma quantidade de seguidores, só porque elas não podem voltar atrás por causa da internet. Entendeu? E essa thumb foi justamente para entrar no tópico desse vídeo também, que é sobre a criação de conteúdo. Eu comecei na criação de conteúdo ali por 2019, mais ou menos, quando eu já fazia para outras empresas, outros CNPJ, depois eu comecei a fazer para mim mesmo, Phelps Kramer, e realmente eu entrei nessa bolha de criação de conteúdo, de CRI, e até vou citar aqui uma grande pessoa que é o Henrique Bajetti. Eu tenho certeza que ele mudou a vida de milhares de pessoas, tanto com a sua comunidade, como o seu conteúdo gratuito, quanto o seu conteúdo pago. E que hipocrisia! O crie mais, o crie ou será criado e o pare de criar. E eu acho incrível isso, sabe por quê? Porque num espaço-tempo, quem criava e quem mostrava e quem criava bastante, quem criava volume e quem criava tanto com volume e qualidade, dominava o mercado, dominava. E isso era uma visão que tinha e estava certo. Porém as coisas mudam, o mundo muda, a internet muda e às vezes muda muito rápido. E quando você vê algumas coisas, não digo bilionários, mas pessoas de grande relevância
será que elas estão criando conteúdo? Será que elas estão no operacional do digital, ali no CapCut, editando vídeo, perdendo seu tempo, sei lá, 10, 12 horas por dia editando vídeo para realmente postar? O quanto de importância elas estão dando para a criação de conteúdo em massa? Ou será que elas estão fazendo outros movimentos? Ou será que elas estão vivendo mais no offline? Ou será que elas estão destinando a criação de conteúdo em outro ponto? Talvez viver mais no offline, criar mais com a sua mente e delegando um pouco mais a criação de conteúdo no operacional, mas elas de fato realmente estão criando, e elas estão criando muito menos porque essa questão de ter milhares de abas abertas e nunca conseguir concluir e ter 10 projetos e concluir um durante seu dia, ao invés de ter 2 ou 3 e focar realmente naqueles, ou ter um somente e focar realmente naqueles e ir até o final e tornar isso como sua identidade, tornar isso como sua criação, será que não é muito mais válido? E a gente está passando num momento, na minha visão, de mudança da internet, onde plataformas como o YouTube, Substack, o YouTube sempre ficou, na minha visão, e por isso que eu gosto tanto dessa rede social, mas Substack hoje está dando Só que assim, eu tenho algumas opiniões também sobre o Substack, porque você não acorda, às vezes, todos os dias, olhando algum story, olhando de fato uma recompensa no Substack. De fato, as pessoas não é tão fácil para as pessoas abrir o Substack ali e postar, talvez um storyzinho, alguma coisa assim, algum momento da vida, algum conteúdo, seja desinteressante, seja aleatório, seja para ser engraçado, seja para tornar isso como um conteúdo, mas ele não se tornou ainda isso, e nem sei se vai se tornar, porque não é ideia, mas ele é realmente onde tem conteúdos mais densos, mais informativos, mais afim de comunidade, e ele tira um pouco essa visão de, abre ali, sei lá, tá de bobeira, sem fazer nada, então, e é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, né, ou acaba, não, vou para assistir de fato um conteúdo informativo e acaba, né, assistindo a vida de outras pessoas, mas fechando um pouco esse parênteses e voltando ao assunto. Que incrível isso de remodelar o seu pensamento e não dizer somente, eu sou hipócrita em falar que você precisa criar e agora você precisa mesmo refletir, você precisa parar dessa criação em massa, de postar, talvez seja válido postar 20 vídeos por dia, eu não sou ditador da verdade nem do algoritmo, mas criar talvez um pouco menos e com mais inteligência e com mais foco, com mais clareza, ou talvez criar mais no offline e não tanto no online, para de fato postar algo de mais qualidade ou de fato ter mais autoridade, ter mais conhecimento ao se mostrar no online, mas você precisa do flow offline, né? A gente precisa de 23 minutos para começar uma concentração em algo, e sendo que a cada 5, 10 você está ali mexendo no celular. Então, entendeu como tudo se liga, como ser hipócrita te faz crescer, te faz realmente entender, se remodelar nas coisas? Você precisa você com informação, com mais conhecimento, você acaba sendo hipócrita e tomando decisões e precisando ser alguém na vida. Você precisa realmente dizer assim, não, eu não como ovo porque tem uma substância ali, saíram alguns estudos que realmente eu não estou mais consumindo ovo, então eu não... E na internet muitas vezes isso não funciona, tá? Você precisa dizer, não, ovo é o pior alimento da sua saúde. E depois sai mais estudos, você tem mais conhecimento e assim vai. Depois se conclui que ovo faz muito bem. E daí, como é que isso fica na internet, né? Se antes que você teve que se posicionar como alguém extremista por causa do algoritmo, e aí agora você tem que remodelar um público, remodelar um pensamento e dizer que ovo faz bem, né? Por isso que muitos influenciadores se queimam, mas acaba que quando você precisa se posicionar de uma forma, você acaba sendo hipócrita de forma involuntária. E não teria nada de errado, porque eles estão, obviamente, jogando o jogo do algoritmo, mas naquele momento, naquele instante, com aquele conhecimento, com aquela experiência, elas tiveram essa opinião, tiveram essa forma de falar, esse caminho de raciocínio em que elas pensaram desse jeito.
E como as coisas vão mudando e obviamente as pessoas vão ficando mais inteligentes, hoje elas pensam de maneira diferente, elas precisam se posicionar de novo, entendeu? Então, eu acho incrível isso da criação de conteúdo também, dessa criação, crie mais ou seja criado. Um grande abraço para o Henrique Bajete e consumo semanalmente, não digo diariamente porque meu consumo de Instagram também está de fato bem limitado ultimamente e isso está me fazendo muito bem, né? Vivendo uma vida muito mais próspera, com muito mais conhecimento, me entendendo muito mais, um autoconhecimento gigante, um conhecimento das minhas curiosidades, dos meus hobbies, do meu trabalho gigantesco também. E isso me evolui como pessoa. E um abraço também para o Andrew, que eu vejo os conteúdos dele além do Bajete, são do Crazy também. Então são pessoas que eu já me inspirei bastante na criação e já consumi conteúdo deles, porque de fato me agregou, tanto conteúdo gratuito, conteúdo pago eu não cheguei a adentrar muito, mas de fato eles revolucionaram, entre aspas, aí, outras pessoas, outras formas de pensar e de fato uma comunidade que eles criam aí. E essa questão de ser hipócrita no bom sentido, em que o jogo muda e você precisa continuar criando, mas de outra forma, não de forma errônea, não de forma exacerbada, onde você gasta horas e horas no online como cavalo, né, olhando somente assim, né? Tem duas coisas aqui, tu só anda reto, não olha mais outros caminhos. Não, faça a sua própria trilha, crie sua própria trilha, pega um facão e começa a adentrar a natureza, filho. É isto. Retome pensamentos que você antes pensava. Minha mãe, eu lembro muito, que comentava assim, pô, mas você não pensava de outra forma, você me falava de outro jeito sobre, às vezes, algum alimento, sobre alguma forma de pensar, seja de trabalho, seja de alimentação, coisas do dia a dia, quando eu morava ainda com ela. E eu raciocino e comento assim, pô, as coisas mudam, né? A gente acaba tendo mais conhecimento, a gente acaba pensando melhor de outras coisas, a gente acaba experienciando novas rotinas, novos trabalhos, enfim, novas experiências. Pô, eu não quero ser CLT, daí talvez CLT, você viveu como CLT uma vez, deu bom, outra vez deu ruim. Pô, não, eu quero empreender, eu nasci para empreender, meu negócio é CNPJ, criou um, deu muito certo, aí criou o segundo, não, pô, não é para mim isso aqui. Então você precisa realmente experienciar e ser hipócrita um pouco nessa questão de experienciar as coisas e mudar como um camaleão no mundo. E de um ano pensar de uma maneira, porque você estudou, experienciou daquilo, e no outro realmente entender mais e passar novos conhecimentos, e no outro aprender cada vez mais e aprimorar o que você falava, e assim vai. Seja cada vez mais inteligente, não tenha orgulho de falar, pô, eu pensava daquela maneira e hoje eu penso de outra. E muitas vezes você teve que expor isso para algumas pessoas, no digital, enfim. E não tenha medo dessa quebra, porque você está ficando mais inteligente. Não tenha receio de, pô, você é um hipócrita. Não. Isso entra na política, entra nos nossos pensamentos, entra na criação de conteúdo, entra na formação como pessoa. Tamo junto, esse é mais um vídeo do Phelps Kramer aqui na área. See you soon, guys. Tamo together, always. E hoje teve banho de mar, teve 2 ovos de pata que eu comi com manteiga, direto da feirinha, comprei banana do sítio, comprei abacate, filho. Nós estamos muito bem, agora comer um almoção gigante, café orgânico, aquele pique não muda nada. Tamo junto, até mais.